Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h34. Muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes desta terça-feira, que tinha tudo para ser uma terça-feira histórica, maravilhosa. Enfim, poderíamos estar falando da expectativa para Brasil e Argentina daqui a pouco às 4, ruas lotadas, já buzinaço, a gente já tá ouvindo corneta para tudo que era lado, a gente já tá fazendo programa de algum lugar especial, mesmo com a chuva, não tem problema nenhum. Só que ficou só no pensamento isso, viu, Carlão? Bom dia. Ai, Pio, bom dia a você, bom dia ao ouvinte ligado no CBN Esportes, primeira edição. Cara, seria um Brasil e Argentina, ou um Brasil e Holanda, mas a expectativa era realmente para um Brasil e Argentina. Você imagina uma semifinal de Copa do Mundo? Nós já tivemos este clássico, 82, era uma semifinal, mas um triangular, um regulamento diferente. O Brasil levou a melhor. Em 74 tivemos também um duelo e o Brasil levou a melhor. A última em 90 que está engasgado, porque foi a melhor atuação do Brasil naquela Copa e acabamos perdendo para uma Argentina que vinha se arrastando. E dessa vez seria um baita de um confronto, o Messi vivendo uma fase espetacular e o Brasil vinha aí numa certa evolução. Mas aqueles 4 minutos, né? Cara, é impressionante como vira e mexe, né? Nos programas esportivos, eles reprisam o gol. Cara, nossa. É triste. É triste demais. Dói. É triste pela circunstância, né? Porque, cara, o gol do Neymar, pela maneira que foi, o tempo que foi o gol da classificação, foi o gol da redenção, né? Tipo assim, acabou o jogo. E ali era um contexto, Neymar muito idolatrado e criticado ao mesmo tempo, As né? críticas acho que praticamente zerariam. Ele contundido, né, vindo de lesão, não estava 100%, mas fez um baita de um gol. Cara, o Neymar já fez gol em final de Libertadores, em final de Liga dos Campeões, mas acho que se tudo tivesse dado certo contra a Croácia, seria o gol mais importante da carreira dele. Seria, e bonito sabe, também. Bonito. Então foi o gol da classificação. Aí, coisas do futebol. Como que é você que é do meio, não tem aquela música, acho que é da Simone Simaria ou Marília Mendonça, supera, é isso. Supera. Vamos lá. Conhece muito bem, inclusive, essa bela canção aí. Exatamente. Mas olha, a gente vai deixar até pra falar de Copa do Mundo no último bloco hoje, porque Júlio Nascimento, o que estava ruim, parece que fica ainda pior, hein, Julião? Bom dia. Pois é, Pio, bom dia pra você, pra todo mundo acompanhando o CBN Esportes primeira edição. Pois é, estamos falando da Ponte Preta, que assim como a cidade de Campinas, vive tempos nebulosos, né, de cinzas pairando sobre os céus da Macaca. Realmente, dias de muita tensão nos bastidores do clube, desde o final de semana, né, Pio, pra ser mais exato, a Ponte Preta tem sofrido aí com a possibilidade de perder os seus principais jogadores para a próxima temporada. Só voltando no tempo, há uns 10 dias, quando o Hélio dos Anjos declinou de propostas da Arábia Saudita depois de uma conversa com o presidente de Berlim, dizendo que preferia ficar na Ponte Preta, encarar o projeto da Série A2, mas com a segurança que em 2023 a Ponte Preta teria uma temporada mais tranquila financeiramente, que pudesse honrar com os seus compromissos financeiros. O problema é que muitos jogadores entendem que isso não será feito, que a Ponte Preta vive uma fase delicada, é verdade, mas que eles preferem, neste momento, outros desafios. Então, citando aqui alguns jogadores que ou estão de saída ou devem deixar o clube nos próximos dias. O Bruno Alves, que jogou pouco, é verdade, no ano passado, apenas 6 jogos, não marcou nenhum gol. O Bruno Alves
teve o contrato rescindido, vai jogar no Paysandu. Ele jogava no Remo antes de vir para a Ponte, vai para o rival Paysandu agora em 2023. Igor Formiga e Alisson vivem praticamente a mesma situação. São jogadores que tentam a rescisão contratual com a Ponte Preta através da justiça, alegando salários atrasados e falta de recolhimento do FGTS. Então os dois jogadores tentam se desvincularem do clube para assinarem com o Cruzeiro. O Cruzeiro do Ronaldo aparece como provável destino tanto do Igor Formiga como também do volante Alisson. Felipe Amaral e Arthur ainda não entraram com nenhuma ação, mas estão insatisfeitos com a falta desses pagamentos em dia. Então são jogadores que terão, que vão eles com seus empresários analisarem o futuro também, não descartam saída. E aí a grande bomba, né, Pio? A possível saída do Luca é o que está mexendo aí com os bastidores, né? Até porque o Luca teria garantido que ficaria no ano que vem, mas esses problemas financeiros acabaram mudando um pouquinho o direcionamento da carreira do Luca. Ele recebeu uma proposta da Tailândia e financeiramente uma proposta atraente. Então o Luca teria confidenciado aos amigos que está de malas prontas para deixar a Ponte Preta. Eu não gosto desse termo, mas dá para apontar aqui uma possível debandada inesperada, porque a Ponte tinha como grande ponto de aposta para subir na Série A2, Pio, ainda tem, né? Ainda tem. A permanência da sua base que jogou o segundo turno da Série B. Mas se essas saídas forem confirmadas, a Ponte perde 4, 5 jogadores, né? Lembrando que o Fecim não fica, jogadores importantes aí para 2023, e isso afeta bastante os planos do clube. Sem dúvida. Não, eu acho que com essa base aí de segundo turno de Série B, a Ponte era muito favorita para conquistar acesso. E a gente até brincava, Carlão, antes de começar o programa, que o projeto Série A1 2024 dá uma balançada com tudo isso. E aquela história, pelo menos eu vejo assim, jogador que agora, diante dessa situação toda, não sabendo se vai receber ou não sabendo se os salários atrasados serão pagos ou não, todo jogador que receber uma proposta que seja pelo menos igual a que ele tem na Ponte, ele vai embora, Carlos. Olha, Pio, desculpe até a analogia, é forte, mas a Ponte entra em 2023 doente, né? Ela entra doente, porque a maneira como ela terminou, gerando uma expectativa positiva para um 2023 de passagem na Série A2, isso, diante deste panorama, a se confirmar todas estas situações, já fica meio duvidosa a participação da Ponte em termos de acesso, né? Agora, surpreende? Não surpreende, né? Não surpreende. A gente sabe, né, como as nossas mamães, elas falam a todo instante, o que começa errado, termina errado. E aqui não é uma crítica, porque na Ponte é o seguinte, né, quando você discorda dessa diretoria, você é da outra, né, e nada disso, não é nada disso. Nós estamos analisando. A gente vive um momento político no país assim, se você discorda de um lado você é porque você é do outro. E nada disso, nós estamos analisando os fatos. Sim. E a maneira como essa diretoria assumiu a Ponte Preta foi uma maneira complicada, foi uma maneira conflituosa, foi uma maneira duvidosa, foi na base da força, né, e todos sabem disso. E mesmo diante dessa força, dessa vontade de assumir a Ponte Preta, todos sabiam que diante desse caos, esta diretoria teria muita dificuldade de tocar o projeto, até porque ações e mais ações iriam pipocar na justiça, como está acontecendo. Então vai ser difícil, é chover no molhado, né? Realmente, literalmente falando do tempo que cai, dessa chuva que cai em Campinas. Se as duas partes não dialogarem, se não houver um entendimento, eu não digo uma união, muito longe disso, mas se não houver um entendimento, se os dirigentes não souberem que acima de tudo está a Ponte Preta, a Ponte vai passar por dias mais terríveis do que já vem passando. Julião, ainda não existe nenhuma novidade em relação ao assunto Alisson, ou então a um possível plano B de verba para quitar esses salários, né? Vamos lá, Pio. A Ponte ela tem expectativa de receita em 3 vias. Na quinta-feira, termina o prazo para o Bragantino pagar a segunda parcela
do Douglas Mendes, né? São 5 milhões e 250 mil reais, ou seja, esse dinheiro já dá para colocar muita coisa em ordem, né? Então, a Ponte espera contar com esse dinheiro, resta saber se ele será direcionado 100% para a Ponte ou se parte dele será direcionado a pagamento de dívidas trabalhistas, porque existem algumas ações em andamento. A segunda receita são os patrocínios e desbloqueios de cotas, pensando em 2023, que é um dinheiro que a Ponte tem a segurança que vai receber aí e também vai direcionar ao pagamento do departamento de futebol. E o terceiro é justamente o Alisson. A Ponte apresentou uma ação judicial também em cima da ação judicial do Alisson, né? Justamente para tentar, segundo a nota do clube, resguardar os seus direitos e tentar uma negociação de venda com o Alisson. O Cruzeiro quer o jogador, mas o Cruzeiro quer o jogador como um agente livre no mercado e não pagando a multa ou parcialmente a multa aí para contar com o atleta. O Atlético Paranaense, há alguns meses, fez uma proposta aí de 10, 12 milhões de reais pelo Alisson e a Ponte Preta estava segurando aí para saber se outro clube apresentaria. O clube estava sonhando com 15 milhões, 20 milhões, porque ajudaria muito. Mas vira um imbróglio, né, Pio? Vira um imbróglio porque, além do Alisson, outros atletas estão começando a tomar a mesma medida. Então, vai virar uma bola de neve e resta saber como a Ponte, juridicamente falando, vai conseguir segurar isso. Ô Pio, e a gente acompanha aqui, pegando carona em todo esse noticiário que o Julião tá passando pra gente, alguns torcedores criticando o Luca. Eu acho que no caso do Alisson, poderia existir um entendimento por parte dos empresários. É o que a gente falava ontem, senta, conversa, coloca um prazo. Poderia ter uma clareza, até porque o Alisson é um ativo do clube, né? E independente de ser um mundo de business, mas eu acho que a gratidão é tudo na vida. Faz parte. E o Alisson, ele só conseguiu essa projeção porque ele defendeu a Ponte Preta. Senão ele não iria ter essa projeção, estaria lá no Atlético de São João del Rei. Então a gente tem que considerar vários aspectos. A diretoria da Ponte passa por problemas? Sim. Está devendo? Sim. Tem que sanar a dívida? Sim. Agora, tudo dentro de um bom senso. Eu acho que sentar na mesa, esclarecer a situação, não faz mal a ninguém. Agora, eu vejo aqui no Twitter os torcedores criticando o Luca. Gente, eu respeito o torcedor age com o coração, age com a paixão, e a gente tem que respeitar esse lado também. Agora, o Luca, ele não é apaixonado pela Ponte Preta. Não. E nem pode ser. O Luca é um profissional de futebol. O pão que ele leva para casa dele é graças ao futebol. Agora, Pio, imagine você, independente de quanto você ganha, você tá no fim do ano, você não tem, você vive um clima de incerteza, você tem 32 anos, a sua carreira já tá chegando no final. E você vive essa incerteza, você vai disputar campeonatos periféricos, você foi um cara que se valorizou na temporada anterior. Vai correr risco? Pra quê? Aí você vai pegar o cara de paulada, vai criticar? Não, gente, o futebol hoje é profissional. Em alguns momentos a paixão é importante, Só que vamos pensar um pouquinho, como que muita gente fala assim, se coloque no lugar do outro. Isso. Então se coloque no lugar do Luca. Bom, só pra terminar aqui, fazendo uma analogia, a Ponte tá mais ou menos como eu já passei por essa situação. O seu carro vale 40 mil, você tá tão desesperado que você acha um comprador falando, te dou 30 agora, fala, vendido. É mais ou menos por aí. A gente já volta. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei.
Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E a Confederação Internacional de Voleibol divulgou a seleção do Campeonato Mundial que foi disputado no último final de semana no Brasil. E apenas o líbero Luquinha, do Sada Cruzeiro, é que foi um dos brasileiros eleitos. Ponteiros, levantadores, opostos e centrais, todos eles estrangeiros. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. 11h51, Júlio Nascimento, Tony e Lima, a gente já vinha trazendo que eles estavam treinando e tudo mais, foram oficialmente anunciados, Julião. Parece que é uma pessoa só, né? Tony Lima. Tony Lima. São, Nome de cantor de MPB, né? Voz e violão no barzinho. Quem toca hoje? O Tony Lima. Muito barzinho. Voz e violão. Voz e violão. O Pio, o clima do Guarani tá um pouquinho mais tranquilo, né? Em relação ao mercado, principalmente por conta da participação do Moser e do Rodrigo Pastana nas contratações. Eu tenho percebido ainda os torcedores do Guarani um pouco cautelosos em relação aos jogadores, né, aos reforços. O Guarani, em 2021, ele teve muito êxito em alguns nomes, né, conseguiu ter uma temporada mais sólida com um bom futebol, né, do Bruno Sávio, do Regis, outros jogadores que se destacaram, mas na última temporada, o primeiro semestre foi um semestre um pouco decepcionante em relação aos reforços, mas depois o time emplacou com o Jamerson, com o Yuri, com o Isaac, então o Rodrigo Pastana e o Moser estão recebendo um voto de confiança da torcida. E basicamente temos reforços em todos os setores, para facilitar aqui o entendimento do torcedor, passando aqui por setor. Os prováveis goleiros que serão utilizados, o Kozlinski será o titular, e o Tony que estava no Vila Nova que você mencionou. Os laterais, Lucas Marques e Diogo Matheus serão opções para a direita, Jamerson, Mike e Liel serão opções para o lado esquerdo. Os zagueiros, Guarani vai oficializar o Lucão, que estava no CSA, o Alan Santos, que estava no Vitória, o Luciano Castan, que é irmão do Leandro Castan, estava no Curitiba, jogou muito tempo com o Monza no CSA. O Guarani está em busca de mais um zagueiro também. Aí no meio campo, o Leandro Vilela fica, Richard Rios fica, tá chegando aí o Lima como volante também. O Guarani tem interesse no Gazão, que é um jogador do Grêmio também para esse setor. O Giovani, volante do CSA, tá chegando. Para o meio campo, Giovani Augusto fica. Tem o Bruninho, que será emprestado pelo Atlético Mineiro, estava no CRB. O Iago Henrique, que jogou na Ponte recentemente, jogou no CSA com o Moser, estava no CRB, pode fazer também a volância ou também o meio-campo. O Derek também estava na Chape, é outra opção. O Anderson, jogador do Azures, também está na mira. Para o ataque tem o Bruno Michel, que se destacou pela equipe do Botafogo. O Guarani está aumentando essa lista de jogadores que serão anunciados e é um time que tem muito a cara do Moser, porque 80% dos jogadores que estão sendo anunciados ou trabalharam com o Moser, ou trabalharam com o Pastana, ou trabalharam com os dois simultaneamente no CSA e no Curitiba, viu? Muitas caras novas, né, Carlão?
Muitas. E sempre de um destino, né? Assim. A hora que o Júlio falou do Iago Henrique, é verdade. Lembrei dele na ponte. É mais um da série atacante tático, né? E aqui eu sempre faço essa ressalva, não é crítica ao jogador. Eu acho que é crítica ao sistema do futebol brasileiro hoje, né? Porque não é só no Guarani, na ponte. Você pega aí todo time grande também, tá cheio desses caras, né? Desses atacantes táticos. Aí você pega o currículo do cara, o cara faz 5 anos que é profissional, marcou 4 gols na carreira, sabe? Aí você, posição atacante, como? Ele pode até não ser um artilheiro, mas, né? Tem zagueiro que faz mais gol que o Mas cara. muito mais. Você pega o Gustavo Gomes, aí é impressionante. Mas são jogadores aí da confiança do técnico Mozart, vem para buscar o espaço, de repente pode dar certo. Ontem nós falávamos do Bruno Michel, que na ponte foi um horror, já no Botafogo teve uma ascensão. Se for o Bruno Michel do Botafogo, pode até ajudar o Guarani. Contratações que não empolgam, mas que a gente também tem que entender o momento, né? São jogadores que se encaixam com o perfil, principalmente o perfil financeiro do Guarani, mas sempre aquele sinal de alerta, cuidado com relação à chave do brinco de ouro para o técnico Mozart Santos. Até porque Série A1, complicado. Complicado e traiçoeiro. Mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente vai palpitar Croácia e Argentina logo mais às 4 da tarde. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. h daqui a pouco, às 4 da tarde, tem... Juro que eu ia falar Brasil, mas sem querer, tem Argentina e Croácia. Ô, Julião, é automático, cara. Juro pra você que eu ia soltar um Brasil. 4 minutos, faltavam 4 minutos. Eu lembro, Pio. Falta pouco tempo, né? Estávamos num jogo, acho que o Julião, não sei se ele estava no jogo, mas estávamos na Rádio Central. 2013, era Ponte Preta e Vélez. O Bob não tinha feito ainda o gol de Chapelito. Estava 1-0, aquele sufoco, né? Aquela guerra, né? Aí um determinado comentarista não tinha a menor condição de falar, né? Aí eis que o narrador Alberto César perguntou assim: Carlão, faltam 5 minutos? Você prefere que eu fale que faltam 5 minutos? Ou que eu fale 300 segundos? Não, 6 vezes 5. 300 segundos. 300 segundos. Eu falei assim: 300 segundos. Parece que passa mais rápido. Então, 4 minutos, Pio, seriam 240 segundos. Isso. Cara, nossa, aí dói. Aí nossa, dói, meu Deus do céu, dói mais ainda. Julião, Croácia e Argentina. Acho que Léo Messi será maradonizado. E aí, Carlão? Argentina. Eu também. O crescimento da Argentina, a leveza com que o Messi tá jogando, né? É o roteiro que eles gostam, né, Carlão? Nossa, muito. Só que a gente percebe, assim, como o título da Copa América fez bem para o futebol argentino e, claro, para o Messi, né? Ele tá, como é que fala? Desfrutando da Copa do Mundo, curtindo a cada momento. Impressionante. Eu também acho que
E com uma certa tranquilidade, vou falar pra você. Tô imaginando um 2-0. Tranquilidade, assim. Até que essa Croácia de gelo, né? Nossa, mas eu vejo a Argentina, a torcida também abraçou a causa, tá legal. A Argentina e Marrocos, assim, estão... O grande favorito é a França, eu acho, mas a Argentina e Marrocos estão curtindo a Copa do Mundo. Alguma possibilidade de ser Argentina e Marrocos na final? Acho difícil. Eu acho que eu prefiro a Argentina à Croácia, mas eu acho que a França é uma finalista e com boas possibilidades de título. Amanhã a gente vai falar sobre esse palpite, mas é França, né, Julião? Acho que não tem jeito. O Mbappé ele é diferente na Copa, né? Tá louco. Diferente. Júlio Nascimento, até às 3 da tarde hoje, viu, Julião? É isso aí, com informações da dupla campeã. Valeu, Carlão, até às 3. Às 15. Às 15 e às 15h30 tem a abertura pra Croácia e Argentina. Até lá, tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na